Vamos aproveitar essa conversa. Esposa de pastor, tem que pregar? Não. Esposa de pastor, tem que estar na igreja? Tem que estar? É obrigado a estar na Todos igreja? os dias? Todos os Não, cultos? não. Ela é a esposa do pastor. Ela não é a pastora, né? O ministério dela é o pastor, né? O ministério dela é cuidar da casa do pastor, é da vida do pastor. Ainda que hoje, né, algumas mulheres consigam exercer a questão da pregação e Sim, etc. Né? Aí Mas, ela exerce como o chamado dela, como chamado. como a vocação enquanto crente. Exato. Mas como esposa do pastor, auxiliadora. auxiliadora. Eu vivenciei Agora, essa palavra auxiliadora, eu vou deixar você falar. Ela é muito mal compreendida. Sim. Tá? A palavra, Deus diz assim, eu vou dar uma auxiliadora para Adão. Né? A mulher será uma auxiliadora. E muitas pessoas imaginam que seja uma desqualificação, uma redução da importância da mulher. E está reduzindo a mulher a uma simples ajudante. Quando isso não é verdade. Até a palavra submissão, né? Essa palavra no hebraico, auxiliadora, ela aparece, salvo engano, 21 vezes no Antigo Testamento. E apenas 2 vezes, talvez, pouquíssimas vezes, ela é empregada para a mulher, auxiliadora. E cerca de 17 vezes ela é empregada para Deus. Meu Deus. Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso ajudador. Olha isso. Então, essa palavra ela é muito mais empregada para Deus que para a mulher. Quando Deus está dizendo que vai dar uma auxiliadora, Ele está usando uma palavra que vai ser empregada para Ele ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, a mulher é a expressão do próprio Deus. Meu Deus. A ajuda do próprio Deus ao nosso lado. O homem que sabe usar essa ajuda, ele é um homem sábio, um homem feliz. Essa mulher que está assistindo agora vai precisar dar um like. Ela vai precisar compartilhar isso agora, porque isso foi muito profundo. Interessante que o senhor falou. Uma vez cheguei na igreja e uma pessoa, de manhã, minha esposa não vai nos cultos, ela vai nos 2 da noite. Nós temos 3 cultos, 9 da manhã, às 5 e às 7. Então, de manhã, os meus filhos gostam de dormir até mais tarde, eu tenho uma filhinha pequena, agora está crescendo, está com 5 anos, mas ela tem uma rotina que ela acordava 9h30, 10 da manhã, e a gente deixa aquela rotina dela. E minha esposa não vai nos cultos pela manhã, salvo uma exceção ou outra. E de repente eu estou na porta da igreja, uma pessoa, cadê a pastora? Eu disse, a pastora está em casa. Mas ela não vem no culto, não? Eu disse, não. Por quê? Eu falei, porque ela está dormindo. A irmã ficou brava comigo, ela disse, dormindo essa hora? Eu disse, sim. Eu estou acordado para que ela possa dormir tranquila. A senhora precisa de alguma coisa? Porque às vezes essa cobrança de que a pastora precisa estar, a pastora precisa fazer, a pastora precisa fazer, isso aí tem matado muitos ministérios. Porque a pastora acaba entrando nessa sobrecarga e muitas vezes ela se sente pressionada de ter que estar em todos os eventos da igreja. E foi exatamente o que o senhor falou. E Deus não chamou a esposa para fazer isso. Ela exerce um papel fundamental. Só nós sabemos. Estávamos agora, vou falar do make-off dos bastidores, antes de gravar aqui com o senhor ligou para sua esposa e eu ouvi a conversa porque estava ao seu lado, não porque eu sou curioso. E o senhor disse, traga para mim algumas coisas que eu preciso para o culto daqui a pouco, me ajude, faça isso por mim. E o que seríamos de nós se não fosse esse apoio? Como que nós chegaríamos em casa e depois de um dia tão difícil, talvez de uma pregação desafiadora, talvez até de um confronto de um membro, e chegar em casa sem um auxílio, sem alguém para dizer, amor, estou com você está precisando de alguma coisa. Isso é fenomenal, e só quem tem uma mulher assim sábia, uma pastora auxiliadora, sabe o quanto isso é importante, né? A minha esposa, ela vem de uma família mais centrada que a minha, uma família mais estável, sabe? E ela realmente, cara, eu tenho 29 anos de casado. Vou fazer agora, dia 9 agora. 29. Estou fazendo 29 anos de casado. E eu vou dizer para você, ela
tenho uma estabilidade para algumas coisas que tem me ajudado muito. Olha, segura, agora não. Agora, o que me impressiona, não sei se acontece com você, é a leitura que ela faz do ambiente, das pessoas, certas coisas. Eu acredito que uma das maneiras mais poderosas de Deus falar com um homem é através da esposa. Creio também. Porque Deus, como Deus deu uma esposa para Adão, né? E a Bíblia diz assim, não separe o homem aquilo que Deus uniu, né? Então, Deus nunca vai separar o que ele uniu. Deus nunca vai te dar uma direção, Michel, que separe você da sua esposa. Que seja contrária, né? Que seja contrária. Deus nunca vai dizer, Michel, eu estou chamando você para isso aqui e não ministrar isso ao coração da sua esposa. Deus nunca vai te levar para uma aliança nova que ele não confirme isso no coração da sua esposa. Então, eu acho que ouvir a esposa, muitas vezes, cara, é você ter uma confirmação de Deus, sabe? Então, depois de 29 anos, cara, eu não falo sobre decisões da direção da igreja. Exato. Mas na vida pessoal, no dia a dia, nos meus relacionamentos, ela chega para mim e diz assim, olha, esse aí é um bom amigo, sabe? Esse cara aí é uma pessoa legal. Ou então ela chega e diz assim, ó, abre o olho. Não anda mais. Nem liga, nem traz para perto. Rapaz, sabia que eu não discuto mais? Depois de 29 anos eu tenho experiência. Mas acontece também... Ela deve errar, mas eu respeito esse... Eu respeito, viu? Porque acontece comigo também. Ela acertou uma pá de vezes. Eu acredito muito, né, que Deus ele testifica no coração da esposa e às vezes até fecha o coração da esposa. Acredito, como o senhor mesmo falou. E já aconteceram casos na igreja onde eu queria tomar uma decisão e eu estava em dúvida a respeito disso. E eu comentei com ela, falei, olha, isso ainda não tenho clareza sobre essa decisão. E aquilo que ela me falou fez todo sentido. Não que ela seja a conselheira da igreja, mas... Em certos casos, né? Quando a gente não tem aquela clareza... Há uma testificação muito grande de uma decisão. E eu gosto também de dizer, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Creio nisso. Quando uma pessoa chega no gabinete pastoral e ela traz uma demanda, um homem, por exemplo, primeira pergunta que eu faço, sua esposa está de acordo? A pessoa... É porque a sua esposa sabe disso, porque senão lá na frente é uma decisão, e nós aprendemos isso com os pais da minha esposa, que são casados há 39 anos já. Eles sempre, antes de tomar uma decisão, eles conversam entre si e só tomam se for juntos. E eles sentaram conosco no começo do casamento e nos ensinaram isso. Nunca tome uma decisão sozinho. Falei, por quê? Se você tomar uma decisão sozinho e der certo, você leva todo o mérito. Ela também está excluída de qualquer mérito. Mas também se der errado, ela vai levantar a placa dizendo, eu sabia que ia dar errado. E você nem... Elas não fazem isso, não fazem? Em alguns casos extremos. Então, na dúvida, né, eu tenho esse princípio. Vamos comprar tal coisa? Vamos. Vamos ir a tal lugar? Vamos. Inclusive, até em relação a agendas, né, às vezes eu saio para ministrar fora, assim como o senhor, né, ministra em outras igrejas. Tá tranquilo eu ir nessa agenda? Vai ficar puxado para você ficar aqui? Tem algumas demandas, quer que eu fique? E às vezes ela diz, olha, eu acho que é bom você segurar um pouco aqui com a gente, e etc. E realmente, quando Deus usa a mulher para falar, é só uma testificação, porque tinha coisa boa que ele tinha reservado para aquele momento, que talvez eu estava tão empolgado, que ele queria falar comigo, eu estava desatento, e ele usa a esposa para falar. Creio nisso. Eu acho que eu aprendi uma das grandes lições da minha vida, que eu guardo comigo até hoje, foi um momento em que eu passei uma crise muito grande no meu casamento. O senhor passou? Em que eu questionei se eu deveria permanecer casado ou não, se eu deveria permanecer no ministério ou não. O senhor já era cristão? Já era pastor. Já era pastor? Já era pastor. E eu fui almoçar com um amigo, pastor Adão, lá do Rio de Janeiro. E pastor Adão, rapaz, me deu um conselho. Pastor Adão não é um catedrático, pelo menos de conhecimento acadêmico, mas um cara com a sabedoria de vida
tremendo. Aí me disse algo assim, que até hoje eu guardo aquilo. Ele falou: Jarmuth, a vida é simples. Ame sua esposa, trabalhe e sirva a Deus. E eu, rapaz, eu nunca mais me esqueci daquilo. E eu levei aquilo comigo. Ame sua esposa, trabalhe e sirva a Deus. Ame sua esposa, trabalhe e sirva a Deus. Sabe o que eu descobri, Simplício? Quando eu lido com homens, eu vejo que toda encrenca que o cara se mete na vida, toda encrenca, tem a ver com a quebra de um desses 3 princípios. Perfeita. Ou o cara está traindo a esposa. Meu Deus. Porque se o cara começa a olhar para outra, se envolve com pornografia, ele vai perder a paz. Então, quer ter paz nessa área? Ame sua esposa. Esqueça as outras. Dedique-se somente a ela. Exatamente. Você vai ter paz. Ame sua esposa. A Bíblia diz isso. A mulher da tua mocidade. Arrie os 4 pneus, meu irmão. Por ela, ame sua esposa. Segunda coisa, trabalhe. Ou seja, não queira ganhar dinheiro fácil, cara. A Bíblia diz, ó, quem tem pressa de ficar rico se traspassa com muitas dores. Então, cara, esqueça esse negócio de jogo. Quem transforma pedra em pão é diabo, cara. Quer comer pão? Plante. Né? Faça o pão, espere o tempo da colheita, passe por o processo, sabe? Não tem macete, cara. Sue, rale, trabalhe. Toda vez que você vê vantagem muito rápida, coisas rápidas, pressa, não é o caminho de Deus. Então, você quer prosperar? Trabalho. Terceira coisa, sirva a Deus. Ou seja, não busque satisfação, alegria, prazer longe do altar, cara. O cara trabalha, ganha dinheiro, aí ele quer buscar alegria longe de Deus, se afasta da igreja, vai para os outeiros, vai para os montes, busca outros deuses, ou faz de outras coisas o seu Deus, se estrepa, se afasta da igreja, se afasta do altar, deixa de ser dizimista. Todo o problema, pode olhar no gabinete, ou tem outro, ou quis ganhar dinheiro rápido, se envolveu, empréstimo, fez alguma coisa, uma jogada, ou então se afastou do altar. Então, quer ter uma vida abençoada? Com tempo, com felicidade, com paz? Pastor Adão, ame sua esposa, trabalhe e sirva a Deus. Que simples, né, cara? Que coisa linda. Isso facilita. Porque às vezes nós estamos no ativismo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr para um lado, tenho que correr para o outro. Pronto, está a chave aí. Não precisa de fazer tantas coisas. O conselho de Paulo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.